Bem-vindos ao canal Bíblia em um Ano. Aqui ajudamos você na leitura da Bíblia. Curta o vídeo, inscreva-se e compartilhe. Acompanhe também pelo Spotify e YouTube Music para ouvir a Bíblia onde estiver. Os links estão no primeiro comentário fixado. Vamos juntos completar a leitura da Bíblia em um ano. Antigo Testamento, 1 Crônicas, capítulo 13. Depois de consultar todos os seus oficiais, os comandantes de 1000 e de 100, Davi disse a toda a Assembleia de Israel: se vocês estão de acordo, e se esta é a vontade do Senhor, o nosso Deus, enviemos uma mensagem aos nossos irmãos em todo o território de Israel e também aos sacerdotes e aos levitas que estão com eles nas cidades e nos seus arredores, para virem unir-se a nós. Vamos trazer de volta a arca do nosso Deus, pois não nos importamos com ela durante o reinado de Saul. Toda a Assembleia concordou, pois isso pareceu bom a todo o povo. Então Davi reuniu todos os israelitas, desde o rio Sior, no Egito, até Lebo-Amate, para trazerem de Quiriate-Jearim a arca de Deus. Davi e todos os israelitas foram a Baalá, que é Quiriate-Jearim, em Judá, para buscar a arca de Deus, o Senhor, cujo trono está entre os querubins, a arca sobre a qual o seu nome é invocado. Da casa de Abinadab, levaram a arca de Deus em uma carroça nova, conduzida por Uzá e Aiô. Davi e todos os israelitas dançavam e cantavam com todo o vigor diante de Deus ao som de harpas, liras, tamborins, símbalos e trombetas. Quando chegaram à eira de Quidom, Uzá esticou o braço e segurou a arca porque os bois haviam tropeçado. A ira do Senhor se acendeu contra Uzá e ele o feriu por ter tocado na arca. Uzá morreu ali mesmo, diante de Deus. Davi ficou irado porque o Senhor havia atacado Uzá. Até hoje aquele lugar é chamado Perez Uzá. Naquele dia, Davi teve medo de Deus e se perguntou: como vou conseguir levar a arca de Deus? Por isso, desistiu de levar a arca para a cidade de Davi. Em vez disso, levou-a para a casa de Obed-edom, o Giteu. A arca de Deus ficou na casa dele por 3 meses, e o Senhor abençoou a sua família e tudo o que ele possuía. 1 Crônicas, capítulo 14. Então Hirão, rei de Tiro, enviou a Davi uma delegação e também toras de cedro, carpinteiros e pedreiros, para lhe construírem um palácio. Assim, Davi teve certeza de que o Senhor o confirmara como rei de Israel e de que estava fazendo prosperar o seu reino por amor de Israel, o seu povo. Em Jerusalém, Davi tomou para si mais esposas e gerou mais filhos e filhas. Estes são os nomes dos que lhe nasceram ali: Samua, Sobabe, Natã, Salomão, Ibar, Elisua, Elpelete, Nogá, Nefeg, Jafia, Elisama, Beeliada e Elifelete. Ao saberem que Davi tinha sido ungido rei de todo o Israel, os filisteus subiram com todo o exército em busca de Davi. Ele, porém, soube disso e saiu para enfrentá-los. Tendo os filisteus invadido o vale de Refaim, Davi perguntou a Deus: devo atacar os filisteus? Tu os entregarás nas minhas mãos? O Senhor lhe respondeu: vá, pois eu os entregarei nas suas mãos. Então, Davi e os seus soldados foram a Baal-Perazim, e lá Davi os derrotou e disse: como as águas de uma enchente causam destruição, assim pelas minhas mãos Deus destruiu os meus inimigos. Por isso, aquele lugar passou a ser chamado Baal-Perazim. Como os filisteus haviam abandonado seus ídolos ali, Davi ordenou que fossem queimados. Os filisteus voltaram a atacar o vale. Então, Davi consultou Deus novamente, que lhe respondeu: não ataque pela frente, mas dê a volta por trás deles e ataque-os em frente das amoreiras. Assim que você ouvir um som de passos por cima das amoreiras, saia para o combate, pois este será o sinal de que Deus saiu à sua frente para ferir o exército filisteu.
Davi fez como Deus lhe tinha ordenado, e eles derrotaram o exército filisteu por todo o caminho, desde Gibeon até Gezer. Assim, a fama de Davi espalhou-se por todas as terras, e o Senhor fez que todas as nações o temessem. 1 Crônicas, capítulo 15. Depois que Davi construiu casas para si na cidade de Davi, ele preparou um lugar para a arca de Deus e armou uma tenda para ela. Então disse: somente os levitas poderão carregar a arca de Deus, pois para isso o Senhor os escolheu e também para ficarem sempre ao seu serviço. Davi reuniu todo o Israel em Jerusalém para trazer a arca do Senhor até o lugar que ele lhe havia preparado. Reuniu também os descendentes de Arão e os levitas. Dos descendentes de Coate, Uriel, líder de 120. Dos descendentes de Merari, Asaías, líder de 220. Dos descendentes de Gerson, Joel, líder de 130. Dos descendentes de Elisafã, Semaías, líder de 200. Dos descendentes de Hebrom, Eliel, líder de 80. Dos descendentes de Uziel, Aminadab, líder de 112. Em seguida, Davi convocou os sacerdotes Zadoque e Abiatar, os levitas Uriel, Asaías, Joel, Semaías, Eliel e Aminadab, e lhes disse: vocês são os chefes das famílias levitas. Vocês e os seus companheiros levitas deverão se consagrar e trazer a arca do Senhor, o Deus de Israel, para o local que preparei para ela. Pelo fato de vocês não terem carregado a arca na primeira vez, a ira do Senhor, o nosso Deus, causou destruição entre nós. Nós não o tínhamos consultado sobre como proceder. Então os sacerdotes e os levitas se consagraram para transportar a arca do Senhor, o Deus de Israel. Os levitas carregaram a arca de Deus, apoiando as varas da arca sobre os ombros, conforme Moisés tinha ordenado, de acordo com a palavra do Senhor. Davi também ordenou aos líderes dos levitas que encarregassem os músicos que havia entre eles de cantar músicas alegres, acompanhados por instrumentos musicais, liras, harpas e símbolos sonoros. Assim, os levitas escolheram Emã, filho de Joel, e Asaf, filho de Berequias, um dos parentes dele. Dentre os meraritas, parentes deles, escolheram Etã, filho de Cuxaías. Com eles, os seus parentes que estavam no segundo escalão: Zacarias, Jaziel, Semiramote, Jeiel, Uni, Eliabe, Benaia, Maazéias, Matitias, Elifeleu, Miqunéias, Obed-edom e Jeiel, os porteiros. Os músicos Emã, Asaf e Etã deviam tocar os símbolos de bronze. Zacarias, Aziel, Semiramote, Jeiel, Uni, Eliabe, Maazéias e Benaia deviam tocar as liras, de acordo com Alamote. Matitias, Elifeleu, Miqunéias, Obed-edom, Jeiel e Asásias deviam tocar as harpas em oitava, marcando o ritmo. Quenanias, o chefe dos levitas, ficou encarregado dos cânticos. Esta era a sua responsabilidade, pois ele tinha competência para isso. Berequias e Eucana seriam porteiros e deveriam proteger a arca. Os sacerdotes Sebanias, Josafá, Natanael, Amazai, Zacarias, Benaia e Eliezer deviam tocar as trombetas diante da arca de Deus. Obed-edom e Jeías também deviam ser porteiros e vigiar a arca. Assim, com grande festa, Davi, as autoridades de Israel e os líderes dos batalhões de 1000 foram buscar a arca da aliança do Senhor, que estava na casa de Obed-edom. Como Deus havia poupado os levitas que carregavam a arca da aliança do Senhor, 7 novilhos e 7 carneiros foram sacrificados. Davi vestia um manto de linho fino, como também todos os levitas que carregavam a arca, os músicos e Quenanias, chefe dos músicos. Davi vestia também o colete sacerdotal de linho. Assim,
Todo o Israel acompanhou a arca da aliança do Senhor com gritos de alegria e ao som de trombetas, cornetas e símbolos e ao toque de liras e de harpas. Quando a arca da aliança do Senhor estava entrando na cidade de Davi, Mical, filha de Saul, observava de uma janela. Ao ver o rei Davi dançando e celebrando, ela o desprezou em seu coração. Novo Testamento, João capítulo 7, versículos 1 ao 27. Depois disso, Jesus percorreu a Galileia, mantendo-se deliberadamente longe da Judeia, porque ali os judeus procuravam matá-lo. Mas, ao se aproximar a festa judaica das cabanas, os irmãos de Jesus lhe disseram: "Você deve sair daqui e ir para a Judeia, para que os seus discípulos possam ver as obras que você faz. Porque ninguém que deseja ser reconhecido publicamente age em segredo. Visto que você está fazendo estas coisas, mostre-se ao mundo." Os seus irmãos disseram isso porque não criam nele. Então Jesus lhes disse: "O meu tempo ainda não chegou, mas para vocês qualquer tempo é apropriado. O mundo não pode odiar vocês, mas a mim odeia, porque testemunho que as obras dele são más. Vão vocês à festa. Eu ainda não subirei a esta festa, porque para mim ainda não chegou o tempo apropriado." Tendo dito isso, permaneceu na Galileia. Contudo, depois que os seus irmãos subiram para a festa, ele também subiu, não publicamente, mas em segredo. Os judeus o estavam procurando na festa e perguntavam: "Onde está aquele homem?" Entre as multidões havia muitos boatos a respeito dele. Alguns diziam: "É um bom homem." Outros respondiam: "Não, ele está enganando o povo." Ninguém, porém, falava dele em público por medo dos judeus. Quando a festa estava na metade, Jesus subiu ao templo e começou a ensinar. Os judeus ficaram admirados e perguntaram: "Como foi que este homem adquiriu tanta instrução sem ter estudado?" Jesus respondeu: "O que ensino não procede de mim, vem daquele que me enviou. Se alguém decidir fazer a vontade de Deus, saberá se o meu ensino vem de Deus ou se falo por mim mesmo. Aquele que fala por si mesmo busca a sua própria glória, mas aquele que busca a glória de quem o enviou é uma pessoa verdadeira. Não há nada de falso a seu respeito. Moisés não deu a lei a vocês? No entanto, nenhum de vocês obedece a ela. Por que procuram matar-me?" "Você está endemoniado", respondeu a multidão. "Quem está procurando matar você?" Jesus lhes disse: "Fiz um milagre e vocês todos estão admirados, porque Moisés deu a vocês a circuncisão, embora na verdade ela não tenha vindo de Moisés, mas dos patriarcas. Vocês circuncidam no sábado. Ora, se um menino pode ser circuncidado no sábado, para que a lei de Moisés não seja quebrada, por que vocês ficam cheios de ira contra mim por ter curado completamente um homem no sábado? Não julguem apenas pela aparência, mas façam julgamentos justos." Então, alguns habitantes de Jerusalém começaram a perguntar: "Não é este o homem que estão procurando matar? Aqui está ele, falando publicamente, e não lhe dizem nada. Será que as autoridades chegaram à conclusão de que ele é realmente o Cristo? Nós sabemos de onde é este homem. Quando, porém, o Cristo vier, ninguém saberá de onde ele é." Obrigado por chegar até aqui. Curta o vídeo, inscreva-se no canal e compartilhe com aqueles que são importantes para você. Que Deus nos ajude a completar esta jornada. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Até amanhã.